Diniz pode ganhar reforço no time do Fluminense muito em breve, a gente vai falar sobre isso. Nesse vídeo aqui, a gente também vai comentar, né, sobre o elenco do Fluminense com a saída do William Bigode, se vai ter reforço para o ataque, se não vai, o que vai acontecer. A gente tem uma informação aqui para comentar sobre visão do Fernando Diniz sobre essa situação. A gente vai comentar isso aqui nesse vídeo também. Vamos falar sobre o Alexander. Deu declaração, deu entrevista falando onde ele se sente mais confortável de jogar e como que ele está pensando no seu aproveitamento no Fluminense em 2023. Também quero trazer nesse vídeo aqui um número muito interessante que me chamou muita atenção do time do Fluminense nesse mês de março. Esse número eu achei realmente assustador. A gente vai comentar ao longo desse vídeo aqui. Beleza? Muito obrigado pela sua audiência. Convido você a assistir esse vídeo aqui até o final para ficar por dentro de tudo que está rolando no Fluminense. São 4 informações que eu quero trazer nesse vídeo aqui. Beleza? Então, ó, antes de a gente começar, deixa o like nesse vídeo. Aqui embaixo tem um botãozinho do joia, que se você clicar, você vai dar uma moral absurda pra gente que está todo dia aqui no YouTube produzindo conteúdo para você, tricolor, ficar muito bem informado sobre o Fluminense. Então dá essa moral aí, aperta o botão do like e corre lá no comentário e solta pra gente de onde você está nos assistindo, cidade, estado, país, quem sabe. Comenta aí, a gente adora saber até onde a Central está alcançando, né? Onde que a gente está conseguindo chegar nesse mundo gigantesco. Então comenta aí de onde você nos assiste. Beleza? Vamos lá, galera. Vamos começar aqui com as notícias, com as informações. Eu quero começar falando dessa estatística que chamou muito a minha atenção. Porque simplesmente, cara, o ataque do Fluminense, né, que a gente estava reclamando, né, aqui no canal eu, Daniel, a galera que comentava lá junto com a gente nas lives, estava reclamando bastante da pouca produtividade, né, pouca efetividade do ataque do Fluminense ali no começo do ano. A gente chegou a elogiar, por outro lado, a defesa, né? Até comentei isso em vídeo aqui, a defesa do Fluminense chegou um momento que tinha, sei lá, em vários jogos, acho que era 11 jogos, 10 jogos, apenas 3 gols sofridos, era um número realmente muito positivo. Até agora, né? O Fluminense sofreu, se não me engano, 6 gols na temporada, um número muito positivo da defesa, mas o ataque do Fluminense decidiu começar a trabalhar, né? Decidiu desencantar, principalmente depois que o Germancano meteu, não o primeiro, né? Porque ele não meteu um gol no jogo, quando ele decidiu fazer o primeiro gol dele na temporada, já fez logo 3 de uma vez, foi contra o Audax. De lá para cá ele começou a fazer muito gol, já está com 14 gols na temporada. Se para pensar a temporada dele no Vasco logo antes de vir para o Fluminense, ele fez 19 gols, né? Ele está muito próximo. E digo mais, né? Depois da final do Carioca, ele já empata com isso aí, né? Que ele vai meter uns 5 gols nesses 2 jogos aí. Enfim, em off aqui, né? Comentário em off. Mas está muito próximo, né, de alcançar a marca da última temporada dele no Vasco. E isso fez com que o Fluminense melhorasse absurdamente seu aproveitamento ofensivo. Estou com os números aqui. O Fluminense simplesmente, nesse mês de março, fez mais gols do que em janeiro e fevereiro somados. Nesse mês de março, o Fluminense meteu 15 gols. Fez 15 gols, sofreu 3. Né? As partidas foram a goleada contra o Bangu, a vitória contra o Flamengo, a goleada contra o Volta Redonda e a derrota para o Volta Redonda. Né? Então você tem aí uma goleada de 7-0, uma goleada de 5-0, uma vitória por 2-1 e a derrota também marcando um golzinho, né? Que foi contra o Volta Redonda. Então o Fluminense meteu 15 gols e sofreu apenas 3 nesse mês de março. A texto de comparação, cara, vamos lá para o primeiro mês da temporada. O Fluminense, em janeiro, jogou 5 vezes. Mais ou menos o mesmo número de jogos de março. Na verdade, todos os meses, né? Agora que eu tô vendo aqui, tá mais ou menos com o mesmo número de jogos. Né? Agora que eu me toquei disso. Janeiro foram 5 jogos, tá? 3 vitórias, Resende, Nova Iguaçu e Madureira. Empatou com Boa Vista e perdeu pro Botafogo do Rio de Janeiro. O Fluminense fez 5 gols e sofreu 2. Para vocês lembrarem bem como é que estava a situação no mês de janeiro, o artilheiro do Fluminense era o gol contra. Lembra disso? A gente zoando isso aqui no canal? Quem já assiste a gente há mais tempo, lembra, com certeza vai lembrar disso, a gente zoando. Pô, o artilheiro do Fluminense na temporada é o gol contra. Porque o Alan tinha feito um gol, o Arias tinha feito um gol, o Lima tinha feito um gol, e os outros 2 gols do Fluminense, né, dos 5 marcados, eram 2 gols contra. Então, assim, teve um contra o Resende e um contra o Boa Vista. Então, era um grande motivo de crítica. Em fevereiro já deu uma melhoradinha, o Fluminense fez 8 gols, sendo 7 deles do Germancano, tá? 7 deles do Germancano. Venceu Audax, Vasco e Portuguesa. O outro gol que não foi do Germancano foi aquele golaço de bicicleta do Keno. 3 vitórias e uma derrota que foi para o Volta Redonda por 1-0. Aquela derrota por 1-0 do Volta Redonda já tinha virado fevereiro, foi logo depois do jogo contra o Botafogo. Então, mais uma vez, aproveitamento muito bom. E o Germancano aí começou a fazer gol, já aumentou esse número. Em março,
São 4 jogos também até agora. A gente está no dia 22, ainda vai ter... não vai ter jogo, na verdade, em março, né? Agora que eu me toquei, não vai ter porque por causa das finais do estadual que vão ser só lá em abril. Mas, teoricamente, era para ter, né? Porque a gente está no dia 22, se não fosse data FIFA. Mas o Fluminense jogou, né? A gente já fechou, então, o mês de março, jogou 4 vezes, 3 vitórias. Como eu disse, Bangu, Flamengo, Volta Redonda. E uma derrota por Volta Redonda. São 15 gols marcados. Desses 15 gols, 7 deles são do Germancano. 7 do Germancano. Absurdo, né? Assustador esse aproveitamento ofensivo do Fluminense. Tá certo? Agora eu quero falar, né? Se a gente tá falando aqui do aproveitamento ofensivo do Fluminense, que é absurdo, eu quero comentar aqui sobre o Alexander, né? Porque o Alexander teve lá no Sul-Americano Sub-20, se destacou, jogando até bem avançado, né? Ele, na categoria de base do Fluminense, ano passado, ele jogava muito de primeiro volante, como camisa 5, mas no Sul-Americano Sub-20 ele jogou quase como um terceiro homem de meio. Ele jogou bem avançado. E aqui no Fluminense, depois que ele retornou, ele tá jogando de lateral esquerdo, né? Na real, até agora, como profissional do Fluminense, o Alexander só jogou de lateral esquerdo, só que agora, né, tá chegando só o Marcelo, né? Nada demais, não, pô, só o Marcelo, o melhor lateral esquerdo da história do futebol, tá chegando aí e vai jogar, né, com a camisa, não com a camisa 6, né, mas na posição 6 do Fluminense com a camisa 12, que é a dele. E o Alexander foi perguntado sobre isso, melhor posição e tal, e vou abrir aspas aqui para o que ele respondeu. É onde eu me sinto mais à vontade para jogar, meio campo. Também joguei muito tempo na base e fui muito bem, lateral esquerdo. Espero poder ser assim no profissional também. Estou a critério do Diniz, pronto e preparado para jogar em qualquer posição, seja na frente, lateral ou no meio. Vou brigar por vaga, o importante é ajudar o Fluminense. É muito bom ter o Marcelo aqui, porque assim eu elevo meu nível. Se ele estiver jogando, eu vou prestar atenção para poder aprender a jogar ali quando precisar e poder desempenhar um bom papel. Não no nível dele, ou próximo, mas espero aprender e aproveitar esse momento. Essa foi a declaração do Alexander, né, que deixou bem claro que ele prefere jogar no meio, né? Algo que a gente já vem batendo nessa tecla aqui, que ele é um jogador que eu falo muito isso, tá? Para mim o Alexander é um lateral mediano para ruim hoje, tá? Mediano para ruim, mas com potencial de ser um lateral muito bom. Aí a gente está disposto a esperar o Alexander se desenvolver como lateral para ele virar esse lateral muito bom? Eu não tô. Por quê? Porque hoje eu já vejo o Alexander como um volante bom para muito bom. Um segundo volante, por exemplo, bom para muito bom. Com potencial de ser uma estrela, cara, ser um jogador de nível alto da Europa. Então, para mim, jogar com esse moleque na lateral esquerda, deixar ele ali na lateral esquerda, seria desperdício. Desperdício. Então, eu fico muito feliz com a chegada do Marcelo. E a minha cobrança, né, embora eu ache improvável que isso aconteça, é que o Fluminense traga um outro lateral esquerdo para compor o elenco, o Alexander ser aproveitado majoritariamente no meio campo. Claro, com uma necessidade, botar ele na lateral esquerda, beleza. Mas o Alexander tem que ser aproveitado no meio de campo. Essa é a minha ideia, essa é a minha visão, tá? É assim que eu penso. Convido, inclusive, vocês a deixarem um comentário aí com a opinião de vocês. Mas, para mim, o Alexander tem que ser meio de campo. Nada de lateral esquerdo, não, tá? Beleza? E eu quero falar agora, então, já que eu tô falando aqui de Alexander, de Marcelo, que é a contratação, eu quero falar sobre uma saída do Fluminense e sobre situações de contratações. Mas não sem antes eu lembrar a vocês que aqui no comentário fixado e na descrição vai estar o linkzinho da página lá da Centauro, onde a gente tem a parceria. Então você clica lá e abre, fica de olho no que tem lá, porque com o cupom Central10 você ganha 10% de desconto em tudo que você procurar lá na Centauro, que esteja como vendido e entregue pela Centauro. 10% de desconto para você aproveitar e fazer a festa. Então corre lá, que a gente está te deixando na cara do gol, soltando a boa para você. Então corre lá e aproveita, beleza? Então, galera, o William Bigode, a gente sabe, saiu do Fluminense. E aí muita gente começou o questionamento. E aí, o Fluminense vai contratar? Teremos reforços para a posição? É um questionamento. A gente tem o Lelê chegando, mas o Lelê, ao meu ver, é mais camisa 9, né? O William Bigode, embora muita gente tenha pedido para ele ser aproveitado como centroavante, e eu entendo isso, porque já não tem mais força para jogar de ponta, ele, quando chega no Fluminense, é contratado, ele é contratado para jogar aberto. Ele começa 2022 como titular, jogando como segundo atacante. No entanto, né, foi perdendo espaço, saiu do Fluminense, tá? Já foi anunciado, né, lá com o Atlético Paranaense, e a Netflix apurou que o Fernando Diniz falou para a diretoria que não quer reposição para o setor, tá? O Fernando Diniz confia em quem tem disponível aí, os jogadores que tem à disposição, e ele também vê bons valores na base capazes de preencher a lacuna. Você tem um Lelê chegando, você tem um próprio John Kennedy, que a gente não sabe muito bem como vai ser a utilização, mas caso, né, o Fluminense vá aproveitá-lo, é uma opção ali para esse setor também.
Então, são opções aí, opções interessantes. O Fernando Diniz enxerga que não precisa de contratação. Eu, particularmente, tentaria ainda um atacante, principalmente de mais mobilidade, mais de lado de campo, que eu acho que precisa para o esquema que a gente tem. Hoje, se o Keno não jogar, acho que a gente não tem um jogador tão pronto para jogar ali no lado do campo. Você tem o Lima, que joga por ali, eu gosto, mas acho que o Lima é mais meia do que atacante. Eu já fiz até esse comparativo em live, né, falando aqui. Na minha maneira de enxergar, o Lima ele é um cara que compõe mais o meio do que atacar pela ponta. Ele é jogador de lado, tá? Ele não é jogador. Eu não acho que o Lima tem que jogar por dentro, mas ele é um jogador que, quando pega a bola, ele vem muito mais para dentro na construção do que atacar a profundidade. O Keno faz isso com muito mais qualidade. Não sei se eu consegui me expressar bem, mas acho que são perfis diferentes, embora sejam a mesma faixa de campo. Beleza, galera? É a última notícia desse vídeo aqui. Eu quero falar de reforço que o Fernando Diniz deve ter nas próximas semanas, nos próximos dias, porque ele, Manuel, zagueiro do Fluminense, está próximo de retornar aos treinos no Fluminense, ok? Está próximo de retornar aos treinos. O Manuel teve aquela lesão no joelho, foi no joelho direito, passou por cirurgia, já tem um pouquinho mais de um mês e, de acordo com a expectativa ali do departamento médico e fisiológico do Fluminense, ele está com uma recuperação boa, rápida. Já falamos sobre isso, inclusive, em outro momento, né? Que saiu informação de que o Manuel ele se dedica muito à fisioterapia, está direto lá no clube se dedicando para voltar o mais rápido possível e o mais inteiro possível. De acordo com a Netflix, a expectativa do Fluminense é que ele volte a treinar após as finais do Carioca, né? Então, ali por volta da semana do dia 10 de abril, e o Diniz espera poder utilizá-lo no máximo no terceiro jogo da fase de grupos da Libertadores. A Netflix lembra aqui na matéria que o Fluminense desistiu, pelo menos a princípio, de contratar um zagueiro, e isso é uma falha para mim, tá? Porque mesmo com o Manuel voltando, eu acho que o Fluminense tem sim que ir ao mercado e contratar. Mas é muito bom ver o Manuel à disposição. Agora a gente tem que saber e entender como é que ele vai estar, se ele vai conseguir voltar a ser o Manuel de 2022. Eu já tinha essa preocupação antes mesmo da lesão, porque ele teve uma fase muito boa, até um pouco fora da curva do que foi a carreira do Manuel. Ele era um zagueiro de muito potencial quando ele surgiu no Atlético Paranaense, mas que ele nunca chegou a atingir esse potencial todo do que se esperava dele, de ser um zagueiro dominante a nível Brasil. Eu acho que ele não chegou a isso, mas é um zagueiro que sempre jogou ali em time grande. Em 2022 ele foi muito bem aqui pelo Fluminense. Então, fico nessa curiosidade de ver como é que o Manuel vai voltar fisicamente, tecnicamente também. Mesmo assim, já repito, mesmo sem o Manuel se machucar, eu já achava que o Fluminense deveria trazer um zagueiro. Então eu insisto nessa tecla de que deveria haver uma contratação para o setor. E o meu questionamento, né, que eu acho esquisito, porque na época que ele machucou, falou que a expectativa de volta era para as finais do estadual, né? Que o Manuel voltasse para jogar as finais do estadual. E aí fala que ele está recuperando mais rápido. E a previsão é que ele volte a treinar depois do estadual, da final? Não entendi. Eu confesso que eu não entendi. Não sei se eu entendi errado lá atrás, se mudaram as expectativas, o que mudou. Enfim, fato é, Netflix traz essa apuração de que o Manuel deve voltar aos treinos assim que passarem as finais do Campeonato Estadual, para ser reforço aí para o Fernando Diniz, para ser mais uma opção para o Fernando Diniz na montagem de elenco, na montagem do time principal para jogar as competições. Beleza, galera? Essas foram as notícias. O vídeo ficou um pouquinho mais longo. Deixe seu comentário aí. Manuel, o que você acha? Como é que você acha que o Manuel volta dessa lesão? William Bigode saindo. Tinha que contratar? Não tinha. Alexander, onde você acha melhor aproveitá-lo? No meio? Na lateral esquerda? Solta a voz aí, deixe seu comentário para a gente trocar essa ideia. Valeu, galera. Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.